A tendência mais forte é para deixar mesmo o PMDB com outros colegas, partindo para a formação de um novo partido, de cunho socialista democrático. Fernando Henrique Cardoso, em 16 de março de 1988, em entrevista. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Donda e narrado por mim, Quintessência. O PSDB foi fundado em junho de 1988, poucos meses antes da Constituição ser promulgada. O partido veio de uma ala mais esquerdista do MDB e foi liderado por figuras como Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e José Serra. Eles acreditavam que o MDB tinha perdido as suas raízes e por isso propuseram uma reforma. Disseram também que dentro do partido era comum a prática do clientelismo e da compra de votos. Portanto, seria necessário criar um movimento que promovesse a democracia e o combate à desigualdade no Brasil. Pouco antes da fundação oficial do PSDB, definiu-se em um congresso que o mascote do partido seria um tucano. O peito amarelo do tucano, a ave natural do Brasil, homenageia o movimento Diretas Já e representa o combate ao desmatamento e a promoção das agendas de sustentabilidade. Embora seja importante conhecermos a origem do PSDB, isso está longe de ser suficiente para o analisarmos do ponto de vista ideológico. Por isso, é importante que consultemos o teórico da escola austríaca Hans Hermann Hoppe. Se você se considera libertário ou conservador e ainda não conhece Hans Hermann Hoppe, alguma coisa está errada. Ele é professor emérito na Universidade de Nevada e é o criador da teoria ética argumentativa. Além disso, o filósofo e economista alemão mudou-se para os Estados Unidos em 1986, onde foi aluno de Murray Rothbard, tendo contribuído com o mestre até 1995. Suas mais ilustres obras são Democracia, o Deus que Falhou, O que Deve Ser Feito e uma teoria do socialismo e do capitalismo, que servirá como base teórica deste artigo. Neste último livro, o autor apresenta as definições de socialismo e as suas principais correntes de pensamento. Segundo Hoppe, socialismo é toda política institucionalizada e sistemática de redistribuição de títulos de propriedade. Basicamente, um regime socialista é aquele que toma os bens privados à força e redistribui conforme algum critério arbitrário, provavelmente de acordo com um planejamento central. Portanto, a diferença entre o capitalismo e o socialismo é o que prevalece em conflitos de propriedade. No primeiro sistema, prevalece quem se apropriou originalmente do bem ou adquiriu mediante compra ou transferência. No caso do socialismo, não são levados em conta a posse ou a apropriação, e sim a força e a vontade do grupo ou partido que comanda a sociedade. Evidentemente, as comunidades mais socialistas tendem a ser mais pobres e violentas do que aquelas que adotam o livre mercado como política econômica. Logo no começo do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, nos é apresentado o socialismo ao estilo russo. Ele foi implementado pelos bolcheviques após as revoluções de 1917, que derrubaram a monarquia czarista. A partir daí, ocorreu um processo sistemático de estatizações e centralização política no Partido Comunista da União Soviética, fundado por Lenin em maio do mesmo ano. Com o passar das décadas, naturalmente, subiram os custos dos consumidores, dos investidores e dos contratantes, porque havia pouco ou nenhum incentivo para as pessoas continuarem a exercer essas funções. Na União Soviética, os incentivos para produzir eram basicamente dois: o medo do governo e a propaganda comunista, que tentava estimular os trabalhadores a produzirem para a mãe Rússia. Enquanto isso, o país investiu rios de dinheiro para formar um poderoso exército para poder atender à agenda expansionista e beligerante do partido. Ao todo, 15 repúblicas socialistas chegaram a integrar a maldita União Soviética. Além disso, o governo
governo soviético buscou o tempo todo se aproximar dos países terceiro-mundistas, a fim de promover a revolução nesses territórios e, consequentemente, expandir a sua rede de influência internacional. Em meio à Guerra Fria, a União Soviética investiu tanto quanto podia em tecnologia e armamento, sacrificando um pouco de dignidade que seu povo ainda tinha para viver. A verdade é que o socialismo ao estilo russo destruiu o país em menos de 100 anos e a União Soviética também não resistiu, caindo de podre em 1991. O saldo final do socialismo ao estilo russo foi a destruição da própria Rússia, do leste europeu, de Cuba e diversos outros fracassos ao redor do mundo, deixando aproximadamente 100 milhões de mortos. Segundo números oficiais, esses números são 17 vezes maiores que a atual crise sanitária. Atualmente, esse regime político é seguido piamente pela China e aqui no Brasil, seus principais partidos inspirados são o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Ao tentar levar a teoria marxista-leninista ao pé da letra, a União Soviética mostrou para o mundo o inferno que é esse sistema. Por isso, passou a ser necessário disfarçar as reais intenções de uma política socialista, o que deu origem ao socialismo social-democrata. Para Hoppe, esse modelo nada mais é que uma consequência natural de uma investida socialista. Não há dúvidas de que não é possível sustentar uma política econômica sem algum grau de livre mercado por muito tempo. Por isso, os social-democratas tentam equilibrar o autoritarismo socialista com os recursos de uma economia de mercado. Mas é importante ressaltar uma coisa: tanto o socialismo ao estilo russo, como também o socialismo social-democrata possuem os mesmos objetivos. Segundo Hoppe, ambos são igualitários na motivação, pelo menos em teoria, e ambos têm essencialmente o mesmo objetivo final, a extinção do capitalismo enquanto sistema social baseado na propriedade privada e na fundação de uma nova sociedade caracterizada pela irmandade solidária e pela erradicação da escassez. Uma sociedade na qual todo mundo é pago de acordo com as suas necessidades. Resumidamente, não há tanta diferença ideológica entre o socialismo russo e o socialismo social-democrata. Por outro lado, há uma clara divergência prática. O primeiro busca a socialização por meio do processo revolucionário e o segundo pela democracia parlamentarista. Basicamente, as diferenças consistem no grau de opressão do aparelho estatal. O surgimento da social-democracia admitiu a inferioridade da política econômica da esquerda e passou a procurar subsídio no livre mercado. Como meios adotados para alcançar a justiça social, são utilizadas a tributação, as políticas públicas e o assistencialismo. Enquanto o socialismo russo buscou confiscar todos os frutos do trabalho da população soviética, o socialismo social-democrata confisca o suficiente para manter os seus planos sem depauperar completamente o seu povo. Por isso, ainda há um incentivo para continuar produzindo, poupando e investindo. Por fim, é importante dizer que o nome social-democracia soa bem menos terrível do que socialismo, e isso tem efeito claro no marketing dessas ideias. Aliás, quem não quer usufruir de serviços gratuitos às custas dos mais ricos? A social-democracia ainda está em evidência hoje em dia, e seus principais figurões no mundo são o Partido Democrata de Obama, Biden e Clinton, e o Em Marcha de Emmanuel Macron. Aqui no Brasil, os partidos compatíveis com essa ideologia são o PSB de Márcio França, o PDT de Ciro Gomes e principalmente o PSDB, mas com ressalvas. Para Hoppe, esses são os dois tipos de socialismo mais tradicionais. No entanto, podemos destacar mais dois outros, o socialismo conservador e o de engenharia social. O primeiro pode causar alguma confusão conceitual, pois não se trata de conservadorismo de fato. Na obra Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, ele descreve o socialismo conservador como o herdeiro do sistema feudal, prejudicando a economia de mercado e favorecendo a sociedade estamental. Hoje em dia, as políticas mais comuns desse tipo de socialismo são
são o controle de preços, as restrições comportamentais, o protecionismo e as regulações econômicas. Terminologicamente, seria mais correto chamarmos essa ideologia de nacional-desenvolvimentismo do que de conservadorismo. As economias nacionais desenvolvimentistas foram muito comuns nos regimes militares da América do Sul do século passado. No Brasil, ela foi ainda mais intensa na era Vargas, com a legislação trabalhista e o surgimento de empresas estatais, como a Vale do Rio Doce e mais tarde a Petrobras. Esse modelo tende a ser menos agressivo do que os outros tipos de socialismo, mas ainda assim retarda bastante o desenvolvimento social e o crescimento econômico. Por último, Hoppe nos explica um pouco sobre o socialismo de engenharia social. De acordo com o próprio termo, trata-se de uma técnica de racionalização da produção e do controle populacional, a fim de otimizar o desenvolvimento de uma nação. Essa corrente ideológica bebe muito da fonte do positivismo, mas esbarra na realidade. Para o planejamento central poder funcionar, seria necessário que houvesse um grande cérebro que fosse onisciente e alocasse sempre os recursos da maneira mais eficiente possível. Como isso não existe, todas as tentativas de planejamento central sempre irão fracassar, pois as informações estão distribuídas na sociedade. Os planos quinquenais, o grande salto para frente e todas as outras políticas de governo com nomes apelativos como esses nunca se provaram eficazes e nos levam a uma única conclusão lógica. O melhor modelo de produção é o livre mercado com informações descentralizadas e distribuídas. Agora que temos em mãos as principais correntes socialistas, podemos analisar mais precisamente o PSDB. Seria muito simplista se disséssemos apenas que o PSDB é social-democrata, e de fato ele é. O partido é um dos principais líderes do Centrão e já faz algum tempo que ele está bastante fragmentado. Vários de seus integrantes já demonstraram um viés mais conservador, principalmente nas eleições de 2018, como a campanha bolsodória do partido. Por outro lado, não faltam figuras socialistas radicais no partido, como José Serra, que já foi presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Além de Serra, Arthur Virgílio Neto também faz parte do rol de políticos do PSDB com passado de extrema esquerda. O ex-prefeito de Manaus fez parte da militância ativa do Partido Comunista do Brasil. Com isso, a única coisa que podemos afirmar sobre o PSDB é que ele é um partido imprevisível. O maior exemplo disso é o atual governador de São Paulo, que prometia trazer uma agenda liberalizante e que, na realidade, foi um dos maiores tiranos que o Brasil teve no século. João Dória ficou famoso nacionalmente ao tentar se opor ao presidente Bolsonaro, enquanto o Molusco ainda estava inelegível por conta de seus crimes. O gestor promoveu uma série ininterrupta de restrições discriminatórias e várias outras imposições com base em muita ciência. Não é muito difícil entender o interesse político do partido nesses últimos anos. Desde 1994, o PSDB tinha disputado todas as eleições presidenciais, vencendo as duas primeiras e ficando em segundo nas seguintes. No entanto, em 2018, o resultado foi um verdadeiro fiasco. Geraldo Alckmin, que já tinha sido governador de São Paulo anteriormente, abriu mão de terminar o seu mandato para concorrer à presidência. No entanto, ele conseguiu menos de 5% do total de votos apurados. Com a guinada conservadora do país, o partido perdeu o papel de servir de oposição ao PT, sendo que ambos sempre foram aliados. Até o presente momento, o PSDB vem de inacreditáveis 7 eleições vencidas em sequência para o governo de São Paulo. Os tucanos sobrevivem se aproveitando das brechas políticas, como verdadeiras pragas urbanas. Não é à toa que eles já se aliaram à direita quando convinha, e agora está tudo certo para que Alckmin seja o vice de Lula nas próximas eleições. Assim como o PMDB, o PSDB é desde a sua fundação um partido de caciques, com muitos coronéis e muito rachado. Por isso, nunca foi capaz de fazer oposição de fato a qualquer governo, seja ele de direita ou de esquerda. A maior ironia é que o partido se tornou aquilo que ele foi criado para combater. Surpreendentemente, nem mesmo Hans Hermann Hoppe pode entender a natureza do PSDB. A verdade é que a sujeira tucana está muito além
além da teoria política e das correntes socialistas. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!